Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e eu tô abrindo o vídeo aqui para um corte da live do trio da última quinta-feira, porque o Diego, que nos assiste, fez um comentário quando a gente discutia as possíveis chegadas de lateral direito e as possíveis saídas de jovens jogadores que o Santos pode vender nessa janela ou na próxima para faturar algum troco. E aí numa matéria do UOL, o Musetti apontou que o Sherman é o favorito da diretoria para ser vendido, o que eu acho até um movimento natural, por mais que eu discorde, mas essa é uma outra situação. E aí o Diego, que nos assistia, mandou no chat uma questão, mas como assim um jogador que nem está atuando é observado por times europeus e pode ser vendido? E aí eu fiz uma explicação, que a Gabi até falou que foi didática, acho que o pessoal no chat elogiou bastante e sugeriu que eu fizesse um corte, sobre por que um jogador que nem atua no momento pelo Santos, né, tem jogado muito pouco, é observado sim por clubes europeus, por clubes de fora, enfim, e pode ser uma peça para venda e para faturar, mesmo que o torcedor hoje não consiga enxergá-lo como um titular. Não é assim que o pensamento dos times europeus funciona e os times europeus fazem investimentos baseados em potencial. Enfim, não preciso me alongar nessa abertura, é realmente uma abertura. Acho que o corte que eu vou colocar a partir de agora fará bastante sentido, espero que gostem. O debate, na verdade, eu até dei um zoom nesse parágrafo porque é sobre isso aqui. O JP Sherman é visto como mais provável deixar o clube conforme informou o outro. É uma matéria, que é essa aqui, que fala que o Santos pensa em... a Gabi citou no começo da live até, que o Santos pensa em vender um menino, como o Souza e o Bom Tempo. O Souza, não é o Bom Tempo que eles falam, o Souza, que é outro que virou titular agora, gente. Souza e o Brazão, talvez. São titulares, então não vão discutir. Então, e o Bom Tempo, como ele entra e sai do time, também não está na discussão. O Sherman, que hoje não é titular, seria o mais provável. E aí, o Diego Ricardo falou isso aqui. Com todo o respeito, se o Sherman nem joga, como é que tem gente interessada? E aí, eu não estou reclamando do comentário do Diego, não entendo assim, Diego. Mas aí falta um pouco da visão que o clube e que nós, jornalistas, temos que ter, que o torcedor não tem obrigação nenhuma, porque você tá, digamos que você seja padeiro, sei lá. Você está fazendo o seu pão aí, você está cuidando de outra coisa, você não tem que pensar nisso. A gente tem. Que é o seguinte. Primeiro que, vou inventar um time aqui. É o Porto, porque o Porto sempre ama jogador do Brasil. O Porto que é o JP Sherman. Vamos inventar que é o Porto. O Porto tem todos os vídeos, todos os jogos da história do Sherman, desde o Sub-11 no Santos até o Sub-20. E todos no profissional. O Sherman não está no Santos hoje. O Sherman está no Egito, ou indo para o Egito jogar amistoso com a seleção Sub-20. Ele é da seleção Sub-20. O Sherman é visto pelo potencial. Só que o Santos é tão desesperado que obriga o torcedor a enxergar o momento. Eu sempre fui defensor da tese de que se você tem um bagre velho e um bagre novo, não que o Sherman seja bagre, é só um exemplo, você coloca o novo que tem um potencial. E o Sherman tem muito potencial. Só que o Santos, desesperado, ignora isso, queima o moleque, vende por troco de bala para o Porto, e o Porto, daqui 2 anos, vai vender por muito mais para o Manchester United, sei lá. Ou no exemplo real, o Santos vende o Jair no desespero por 3 balas Juquinha para o Botafogo está vendendo por 8 mansões do Neymar para o Nottingham Forest. O Santos é feito de otário, fica sem jogador, escala um monte de bagre no lugar e o Botafogo vai lucrar. Então... Cara, você foi muito didático, amigo. Eu tô impressionada. Eu não sei se eu fui. Daqui a pouco alguém vai falar que eu fui. Caramba, que coisa linda de se explicar. Uma explicação que a gente nunca tinha feito. Parabéns, amigo. Parabéns. Muito obrigado, muito simpático. Se enxerga o potencial, não só que está entregando no momento. O Sherman não está jogando bem no momento. O Sherman tem 19 anos. O Léo Godoy tem 29 anos. 10 anos na carreira de alguém que tem um... O Sherman era para estar jogando copinha do ano que vem e do outro. E ele está sendo queimado no profissional. E a gente esquece, a gente já falou isso aqui 800 vezes em live, em vídeo, em todos os canais, mas a gente esquece que ele tem 19 anos porque o Santos precisa de alguém que entregue no auge. Aí escala quem tá no suposto auge. Esse aí é o auge do Léo Godoy, gente. O Léo Godoy é uma porcaria. O Sherman, talvez um dia ele fique ruim. Hoje ele não é, porque ele tem potencial. Enfim, não sei se algum de vocês quer comentar, mas eu acho que é um debate válido, porque a gente pegou essa mania de enxergar só o hoje. E aí, muita gente no chat, não hoje, mas sempre hoje, já passei essa pergunta, perdi 25 vezes. Por que não coloca o Gabriel Simples, que é o titular da lateral direita do Sub-20, que é mais velho que o Sherman, que semana passada estava cometendo um dos pênaltis mais infantis que eu já vi,
E não é ruim, não, ele é bom jogador, mas que não tá pronto. Aí o Sherman, que não tá pronto, sobe cedo, o técnico do ano passado destruiu um ano de vida dele, e aí hoje ele tá queimando. Eu apenas retuito. Se eu estivesse no Twitter, eu estaria retweetando tudo que o Noronha falou. Cara, o Sherman tem passagem pela seleção sub-20 e ele tem. Não, ele tá assim, na seleção agora. Ele está na seleção. E ele tem uma frequência de convocação para a seleção de base enorme. Então, assim, ele de fato existe esse potencial e nossa, essa parte que o Norris fala sobre o Santos obrigar o torcedor a ver o momento e não a analisar carreira, que é uma função mesmo de quem trabalha com isso, tá tudo bem. Mas analisar carreira, analisar jogos, assim, em que existe oscilação, mas fala muito mais sobre o lado bom do que o ruim do jogador. É absurdo, pô. Tá maluco. Então o Santos vai ser novamente feito de otário, sim. O Santos vai vender um jogador com extremo potencial, porque precisa vender alguém para se recuperar financeiramente, como aconteceu diversas vezes. E vai pegar o Mike, que tem 32. Exato. Não, nada contra o Mike, mas é um cara velho que não vai dar retorno nenhum. Me dá agonia esse assunto, vai. Eu estou agoniado. Não, só falar, tem um exemplo claro agora, até no rival aí. O São Paulo vendeu o Ângelo, lateral, tem 16 anos, que é uma promessa aí também muito grande. Vendeu pro Strasbourg da França, sei lá, mas vendeu o moleque aí recentemente. E a torcida reclamando, porque vende, o moleque vai viajar quando vai completar 18 anos, né? Quando for completar, ele tem 16 hoje. E ele no profissional estava renovando com o Cédric, o lateral português de 33 anos, ou seja, você vende o seu potencial, tá o exemplo perfeito aí, feito. Então, outros dois tópicos. Olha o comentário do Joares Schmidt, que baita comentário. Calma e aí a gente tem que esperar o JP fazer 34 anos, voltar a jogar aqui por gratidão. Isso é o Santos. Nossa, mas você deu uma é um dos dois tópicos que eu traria. O primeiro é esse aqui, que é o seguinte: daqui 10 anos, daqui menos, digamos que o Sherman, vamos usar o Sherman como exemplo, digamos que ele vira um grande jogador na Europa. O Instagram dele vai ser: volta pro Peixão, o Santos errou, volta pra tua casa, e o Santos fazendo postagem. E aí vai ser o chato, que geralmente sou eu respondendo, ele tava aqui, vocês queimaram, e aí, o que eu faço? Ele tá lá brilhando porque destruíram o cara aqui. O outro ponto é o seguinte, que eu separei a mensagem aqui do Thiago. E, de novo, estou falando de forma respeitosa, acho que esse debate entre nós e o chat é ótimo. O Thiago fala, o Thiago Souza, a seleção de base não é parâmetro para nada. Quantos jogadores que jogaram no Mundial de Base subiram no profissional? Perfeito. O problema, eu passo para o Edu, se você... A pergunta original do Diego era, se ele não está jogando, como é que estão vendo, fazendo proposta? Se ele está na seleção de base, o Porto, o Olympiacos, quem quer que seja, vai ver ele na seleção de base, né, Edu? Isso vai chamar atenção. Sim, claro. E assim, eu até entendo não ser parâmetro lá na frente, mas você já consegue diferenciar um pouco agora, né? Você já consegue ver quando o cara é convocado, já sabe que ele é um pouco mais diferente, que ele vai pegar uma experiência ali um pouco a mais. Claro que depois ele pode não atingir o que é prometido, óbvio, né? Isso é normal também. Mas você tem um indício ali. Potencial tem, talento ele tem. Ainda mais quando o cara, igual o Sherman, passou por todas, né? 15, 17 e 20. Até o Diego voltou no chat. Eu não acho ele ruim, só não entendo os caras colocarem ele para negociar. Não, sim, Diego, fica tranquilo. Eu aproveitei o seu comentário exatamente para explicar por que um jogador que sequer está atuando é observado por times europeus. Porque eles, com todo respeito, os times europeus são muito mais inteligentes que os nossos.